Saiu pesquisa de intenção de voto e a gente traz para você, claro, aqui sempre em primeira mão as notícias e quais são esses índices. Vamos para a tela, então. Pesquisa BTG-FSB, Lula com 41% das intenções de voto e vantagem sobre Bolsonaro oscila 2 pontos para baixo, ou seja, reduz a vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Nessa pesquisa, divulgada agora há pouco, Lula tem 41% das intenções de voto. Ele oscilou 1 ponto para baixo. Bolsonaro tem 35% das intenções de voto, oscilou 1 ponto para cima. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com isso, a vantagem dos dois é de 6 pontos percentuais, 2 a menos do que registrado há uma semana. A variação dentro da margem de erro. Vamos ver os demais. Ciro Gomes oscilou 1 ponto para cima, está com 9%. Tebet também 1 ponto para cima, tem 7% das intenções de voto. Ciro e Tebet estão empatados tecnicamente. Aqui está a lista com os percentuais da pesquisa estimulada, que é quando a gente fala o nome dos colocados, dos candidatos à presidência. Vamos a Brasília saber o que Josias acha dessa pesquisa? Josias de Souza, bom dia. Muito bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais pesquisa, né? Estamos com pesquisas a granel. E mostrando justamente essa tendência que nós estamos acompanhando nas últimas, né, Josias? A redução da diferença entre os dois. A cada pesquisa que sai, diminui ali a distância de Bolsonaro a Lula. Por uma queda, às vezes, de Lula, por uma subida de Bolsonaro. É verdade, o movimento é o mesmo, embora a intensidade seja diferente, né? Aqui nós estamos vendo uma pesquisa, o Datafolha informava na sexta-feira que a distância entre Lula e Bolsonaro ainda é de 11 pontos percentuais. Aqui nós estamos verificando que a diferença é de 6 pontos, ou seja, a liderança do Lula aqui nessa pesquisa é bem menor do que a que foi detectada pelo Datafolha. Eu tendo a enxergar pesquisas como essa que nós estamos analisando aqui como meras indicações de tendências, porque pesquisa telefônica é diferente da pesquisa presencial e a pesquisa telefônica tem maior dificuldade, por exemplo, para acessar o eleitorado pobre, que é o eleitorado que tem, onde o Lula, por exemplo, tem maior votação. Então, uma pesquisa presencial, a meu juízo, capta mais adequadamente a tendência mais próxima do resultado, né? Aqui você tem uma sinalização do movimento de aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula, mas numa velocidade que as outras pesquisas não detectam, né? Hoje teremos uma pesquisa do IPEC, cujo modelo é mais próximo do Datafolha, embora o Datafolha colete as suas informações em pontos de fluxo e o IPEC faça essa coleta numa pesquisa domiciliar. Os dois institutos, Datafolha e IPEC, fazem pesquisas presenciais. Então, o resultado tende a ser mais próximo do real. Então, vamos aguardar o Datafolha, que sai mais tarde, Fabíola, para a gente saber se a distância entre Lula e Bolsonaro, de fato, o IPEC, né, que vai sair mais tarde, se essa distância, de fato, se encurtou nessa proporção. E chama muita atenção aqui também, nessa pesquisa, o desempenho da Simone Tebet, né? Que o Ciro Gomes aparece com 9%, que é o mesmo percentual que lhe foi atribuído pelo Datafolha há 2 semanas. No último Datafolha, o Ciro aparecia com 7%, e a Simone ainda estava com 5 pontos percentuais. Aqui ela já aparece praticamente empatada com o Ciro Gomes, então pode ser também um movimento. Vamos ver o que diz o IPEC, né? O risco que se apresenta aqui, Fabíola, para Ciro Gomes, é o de a Simone Tebet ter um desempenho melhor do que o do Ciro, que está na sua 4ª campanha. A Simone Tebet, uma debutante, se ultrapassar Ciro, vai impor a Ciro, um vexame com o qual ele não contava. Eu até estava vendo aqui no nosso agregador,
Josias. O agregador, nesse momento, está mostrando 40% para Lula e 36% para Bolsonaro. 4 pontos percentuais de diferença entre os dois, como a gente explicou aqui na semana passada, uma entrevista super interessante com o matemático, o estatístico que é responsável pelo agregador UOL, que reúne mais de 400 pesquisas de intenção de voto, e o agregador, ele é justamente aqui uma tendência, ele mostra a tendência de voto. E tá aí a boca do jacaré, como você fala, né, Josias, voltando a fechar com mais intensidade. É verdade. Esse movimento, ele parece muito real, né? O movimento de, ali, em conta-gota, devagarinho, o Bolsonaro vai se aproximando do Lula, o que é um sinal de alerta para a campanha do PT, né? E a questão agora é saber a intensidade do movimento, saber a velocidade com que essa aproximação se dará. E se for uma velocidade mais rápida, aí nós vamos ter... Já temos hoje uma perspectiva de segundo turno, dependendo da velocidade, nós vamos saber qual vai ser a natureza desse segundo turno, Fabiola. Se ele vai ser mais ou menos elétrico. Dá a impressão de que não vai ser um segundo turno banal, não. Vai ser uma disputa... De banal não tem nada nessa campanha, Josias. Está tenso demais. Até o almoço da família está tenso. Está tudo assim. Não tem nada leve.